Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Vamos explorar um dos temas mais intrigantes da psicanálise, as fases sexuais de Freud. Vamos descobrir como essas fases moldam nossa personalidade e desenvolvimento psicossexual. Hoje estou aqui com Ana Clara, uma psicóloga. Oi! Ana Luísa, uma psicanalista. Oiê! E o terapeuta sexual, João. Olá! Olá! É um prazer estar aqui para discutir essa teoria tão importante de Freud. Com certeza! É um tema fascinante que ainda gera muitos debates e discussões. Estou muito animado para participar desse debate e trazer uma perspectiva sobre a aplicação prática dessa teoria na terapia sexual. Freud, o pai da psicanálise, propôs uma teoria das fases do desenvolvimento psicossexual. Essas fases são etapas pelas quais todos nós passamos, desde o nascimento até a adolescência, moldando nossa personalidade adulta. Isso mesmo! Freud identificou 5 fases principais: fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e fase genital. Cada uma dessas fases tem suas características e conflitos específicos. E é importante entender que essas fases não são apenas sobre o sexo, mas também sobre o desenvolvimento emocional e psicológico da criança. Exatamente, essas fases têm aplicações significativas na maneira como os indivíduos vivenciam sua sexualidade e relacionamento ao longo da vida. Vamos começar pela primeira fase, a fase oral, que ocorre desde o nascimento até aproximadamente 1 ano de idade. Nesta fase, a boca é a principal zona erógena e o principal meio de prazer. Exatamente! Nesta fase, a criança obtém prazer pela sucção e pela alimentação. Se essa fase não for resolvida adequadamente, pode levar a comportamentos de dependência ou agressividade na vida adulta. E também é nessa fase que a criança desenvolve uma relação de confiança com a mãe ou cuidador principal, que será a base para futuras relações. É interessante como essa fase está ligada não apenas à alimentação, mas também ao afeto e à segurança emocional. A próxima fase é a fase anal, que ocorre entre 1 e 3 anos de idade. Aqui, o foco principal é o controle dos esfíncteres e a gratificação associada a isso. Isso mesmo! Esta fase é crucial para o desenvolvimento do controle da autonomia. Conflitos nessa fase podem resultar em comportamentos obsessivos ou desorganizados na vida adulta. E é também nessa fase que a criança começa a entender o conceito de limites e regras, o que é fundamental para o desenvolvimento social e moral. É importante ressaltar que nessa fase a criança começa a entender o conceito de limites e regras. Agora, vamos falar sobre a fase fálica, que ocorre entre 3 e 6 anos de idade. Nesta fase, o foco principal é a zona genital e a descoberta das diferenças entre os sexos. Sim, nesta fase a criança desenvolve o complexo de Édipo, ou Electra, onde há uma forte ligação emocional com o genitor do sexo oposto e uma certa rivalidade com o genitor do mesmo sexo. E é uma fase que gera muitas controvérsias e debates, pois está relacionada à questão de identidade sexual e moralidade. Uma fase que gera muitas controvérsias e debates, não é? O período de latência ocorre entre 6 anos e a puberdade, e a fase genital inicia na puberdade e se estende até a idade adulta. Estas fases são marcadas pelo amadurecimento da sexualidade e pela busca de relacionamentos maduros. Sim, durante o período de latência, a energia sexual é canalizada para outras atividades, como o aprendizado e as amizades. Já na fase genital, ocorre a maturação da sexualidade e a busca por relações amorosas adultas. E é aqui que encontramos a base para a formação da personalidade adulta, pois é nessa fase que a pessoa desenvolve sua identidade sexual e emocional. E é aqui que encontramos a base para a formação da personalidade adulta, não é mesmo? Sim, isso mesmo. E assim concluímos nossa jornada pelas fases sexuais de Freud. Uma teoria fascinante que nos ajuda a entender como nossa sexualidade e personalidade se desenvolvem ao longo da vida. Sem dúvida, é uma teoria que ainda hoje gera muitos debates e discussões, mas que continua relevante para a compreensão da psique humana.
Com certeza. É uma teoria que nos ajuda a entender as complexidades do desenvolvimento humano e as influências que as primeiras experiências têm em nossa vida adulta. E é uma ferramenta valiosa para os profissionais da saúde mental e terapeutas, pois nos permite compreender os possíveis conflitos e traumas que podem influenciar o comportamento e as emoções de um indivíduo. Exatamente. A compreensão dessas fases nos ajuda a identificar e tratar questões emocionais e comportamentais que podem ter suas raízes na infância. Agora vamos às perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. A primeira pergunta é: como as fases sexuais de Freud podem afetar a vida amorosa e os relacionamentos de uma pessoa na vida adulta? Excelente pergunta. As fases sexuais de Freud têm um impacto significativo na forma como vivenciamos os nossos relacionamentos amorosos na idade adulta. Por exemplo, conflitos não resolvidos nas fases orais ou anais podem levar a problemas de intimidade, confiança e compromisso na vida adulta. E é importante lembrar que esses conflitos não são determinísticos. Com a ajuda de terapia e autoconhecimento, é possível resolver essas questões e construir relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. Vamos à próxima pergunta enviada pelos nossos ouvintes. Como os pais podem auxiliar seus filhos a passar por essas fases de forma saudável e equilibrada? Excelente pergunta. Os pais desempenham um papel fundamental no auxílio dos filhos a passar por essas fases de forma saudável. É essencial oferecer amor, segurança e estímulo adequado em cada etapa do desenvolvimento. Por exemplo, na fase oral, é importante proporcionar alimentação adequada e carinho. Na fase anal, é fundamental ajudar a criança a desenvolver hábitos de higiene de forma tranquila e positiva. E assim por diante, oferecendo suporte emocional e compreensão em cada fase do desenvolvimento. E é importante lembrar que cada criança é única e pode reagir de maneira diferente às fases. Por isso, é fundamental que os pais estejam atentos às necessidades individuais de seus filhos e busquem orientação profissional quando necessário. E nossa última pergunta do dia: como a sociedade atual e a tecnologia influenciam as fases sexuais de Freud nas crianças e adolescentes de hoje? Ótima pergunta. A sociedade atual, com o avanço tecnológico e a exposição precoce a conteúdos sexuais, pode influenciar o desenvolvimento psicossexual das crianças e adolescentes. Isso pode acelerar ou confundir o processo natural de descoberta e compreensão da sexualidade. É importante que os pais estejam presentes, orientando e esclarecendo dúvidas e que a educação sexual seja abordada de forma adequada e responsável nas escolas. Além disso, é essencial promover uma educação sexual saudável e aberta, incentivando o diálogo e o entendimento sobre o próprio corpo e as relações interpessoais, preparando os jovens para vivenciarem sua sexualidade de forma consciente e responsável. Muito obrigada aos nossos convidados por compartilharem seus valiosos insights e conhecimentos sobre as fases sexuais de Freud. É uma teoria complexa e multifacetada que nos oferece uma compreensão profunda do desenvolvimento psicossexual humano. Foi um prazer participar deste podcast e espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas e curiosidades sobre o tema. Sem dúvida, é um assunto que merece ser discutido e compreendido para promover uma melhor saúde mental e emocional. Com certeza, é sempre importante buscar o autoconhecimento e a compreensão de nossas próprias experiências e emoções para vivermos uma vida mais plena e satisfatória. E lembrem-se, a compreensão e o apoio dos pais são fundamentais para auxiliar as crianças a passar por essas fases de forma saudável e equilibrada. Obrigada a todos vocês por nos acompanharem neste episódio. Se vocês têm alguma dúvida ou comentário, não hesitem em nos enviarem. Até o próximo podcast. Tchau!